Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Quem nos acompanha já sabe. Aqui falamos de tudo que é relacionado ao desafio de empreender. E se normalmente já não é fácil, com a pandemia as dificuldades se potencializaram. E é por isso que hoje queremos descobrir: ainda dá tempo de terminar 2021 com as contas no azul? Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste podcast. Fique conosco para descobrir se o ano tem salvação. A gente sabe que a pergunta não é simples de ser respondida. Por isso, como de costume, chamamos especialistas da maior qualidade para nos ajudar a encontrar estas respostas. Vamos começar dando as boas-vindas ao Lucas César, sócio fundador da Perspective, uma consultoria de design de negócios. Olá, Lucas! Seja bem-vindo ao Plano de Voo. Oi, Alexandra, tudo bem? Fico feliz aqui em poder estar junto, presente com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que eu vivo, daquilo que eu consigo ajudar, empreendedores para falar sobre finanças. É um tópico muito legal, então eu fico super à disposição aí para que o bate-papo flua da melhor forma possível e a gente consiga ajudar ao longo desse episódio. Coisa boa! E quem também está no Plano de Voo de hoje é a Patrícia Bosley, analista de soluções do Sebrae RS. Patrícia, bem-vinda! Oi, gente. Obrigada, Alexandra. Feliz de estar aqui no podcast do Sebrae, falando sobre finanças, que é algo tão importante aí na gestão dos pequenos negócios, podendo trazer algumas dicas aí para o empreendedor. A gente vai ter um ótimo episódio aí pela frente, junto com o Lucas César, que é parceiro e também atua junto aí com o Sebrae, que está no dia a dia aí dos pequenos negócios. Então, obrigada, pessoal, pela oportunidade. É um prazer. Certeza que teremos um episódio muito bom e que muita gente está interessada neste tema. E eu digo que eu aqui também estou interessada nesse tema. E antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos lembrar que, em função da pandemia, o plano de voo está sendo gravado totalmente de forma remota para a segurança de todos. Lucas, na Perspective, vocês ajudam empreendedores a desenvolver estratégias com viabilidade e confiança. Dá para traçar algum plano com essas características para esse restinho de 2021 e ainda fechar no azul? Com certeza, Alexandra. Acho que a gente está falando de um contexto assim, nunca tão antes volátil do que esse com pandemia, né? Então, quando a gente fala sobre direção e viabilidade num contexto onde tudo muda, o desafio, de você traçar um plano que, obviamente, falando de plano financeiro, faça sentido para o negócio, cada vez mais é necessário uma atualização constante, uma revisão constante, para que os parâmetros, principalmente o parâmetro financeiro do negócio, esteja alinhado com uma condição de mercado que, quanto mais volátil pior fica dentro desse cenário de controle. Não tem como desassociar a gestão financeira de gestão e controle, então o desafio se torna um pouco maior para o empreendedor, mas com certeza é possível, a partir de algumas ferramentas, algumas dicas que a gente vai explorar hoje aqui para fechar o ano como dentro do azul, Bacana, eu acho que até nesse ponto que o Lucas trouxe de controle, e principalmente para os pequenos negócios, é achar uma questão de equilíbrio. Se a gente for avaliar, a gente está no segundo semestre, a gente já vinha, principalmente desde o início do ano, mas com alta de inflação, com aumento aí de combustíveis, aumento de alguns impostos que vão vir aí pela frente também, então aumento de luz. Então, isso também afeta diretamente aí a questão do equilíbrio dos pequenos negócios, de conseguir, de que forma repassar isso para o meu cliente, mas olhando também a questão de mercado. Então, para isso é preciso de um controle, é preciso de uma estratégia. Então, por mais que a gente esteja falando de finanças, a gente também precisa olhar aí concorrentes e mercado. Então, isso acaba ampliando muito mais do que o leque aí de finanças. Então, é bacana que o empresário também tenha esse olhar aí que a gente vai seguir ainda, pelo menos até o final do ano, com algumas questões ainda em alta, vamos dizer assim, de gastos, de inflação, pelo que a gente tem visto no mercado, o que principalmente economistas têm falado. Então, ter esse olhar, entender essas questões e que isso reflete diretamente no meu fluxo de caixa, no meu preço de venda,
de reduzir algum custo, ou se eu vou repassar alguma dessas elevações que a gente está vendo aí, né, para o meu cliente, de que forma eu fazer isso, mas que eu também consiga manter um equilíbrio nas contas e também no meu faturamento aí nas minhas vendas. O segundo semestre costuma ser muito positivo, principalmente aí para o comércio, né, por todas as questões que a gente tem. Então, a gente tem por mais pontos de incertezas que a gente tem no ar, ainda se torna, né, um cenário de segundo semestre melhor do que o primeiro. E esses desafios, né, essas manobras, é importante o empresário fazer de uma maneira inteligente. E aí, Lucas, né, trazendo um pouquinho da tua experiência aí no dia a dia com os empreendedores, né, e orientando na questão de gestão financeira, o que o empreendedor ele pode fazer para iniciar esse controle, né, para quem ainda já não iniciou ainda, né, para conseguir enfrentar esses desafios aí, principalmente agora a gente olhando com esse cenário aí de alguns impostos e preços, enfim, de uma inflação maior. Boa, Patrícia. Acho que é legal também até dar uma contextualizada em relação a controles, né? A Patrícia comentou ali sobre a necessidade, eu também comentei sobre a necessidade, mas quando quem empreende, acho que assim, o desejo de quem empreende, né? Eu gosto de usar isso muito quando a gente conversa com o empresário, ninguém abre um negócio porque adora controlar. Né? Ninguém tem assim, vou abrir um negócio porque eu sou fascinado por planilhas, né, e adoro fazer gestão financeira. É perfil, né, de quem empreende agir, né, fazer, né, criar coisas, colocar ideias na rua, ele tem essa aptidão, né? E geralmente o controle, ele entende como um mal necessário, né? Ou ele ou ela, né, que estão na frente dos negócios entendem como um mal necessário. Obviamente o negócio ele vai, né, inevitavelmente para que ele seja viável, ele precisa ter uma entrega de valor. Quando eu digo entrega de valor, é uma geração de valor para esse cliente está disposto a pagar que seja superior ao custo de entregar. Então o empreendedor ele se concentra muito em fazer a coisa acontecer. Controlar não é muito com ele, né? Eu gosto de usar uma relação que tem um livro muito legal que chama Lucro Primeiro. O nome do livro é do Mike Mikhailovich. Ele fala sobre a experiência dele em relação ao processo de controle. Ele diz que o empresário, geralmente, ele gerencia suas finanças como a gente usa um tubo de pasta de dente. É super legal essa ideia, porque o que acontece, né? Quando a gente usa, né, o tubo da pasta de dente, quando a gente compra o tubo da pasta de dente e ele é novo, a gente usa na nossa pasta de dente, né? Coloca assim na pasta de dente, escova os dentes e tudo bem se eu colocar embaixo da torneira e aquela pasta cair. Eu tenho um monte ali, né? E eu vou, né, administrando as minhas finanças com o tubo da pasta de dente. Quando vai se aproximando perto do fim do mês, né, que aquele tubo vai se enxugando, né, e vai terminando, a gente começa a dar um jeito de conseguir aproveitar ao máximo aquela pasta de dente. A gente espreme a pasta, a gente corta o tubo, a gente faz o possível para fazer isso. Ele trata muito finanças como comportamento humano, né, onde o empreendedor, empresário, ele começa a gerenciar, né, as suas finanças quando, né, o tubo da pasta de dente começa a ficar vazio. Na nossa analogia, é quando o caixa começa a ficar um pouco mais esgotado. E usando essa lógica que a Patrícia trouxe ali no início, né, que ela comentou sobre inflação, sobre aumento de impostos, sobre necessidade ou queda de faturamento, é como se o tubo de pasta de dente, né, do nosso empresário, do nosso empreendedor, empreendedora, ele começa a ficar vazio, né? Então você tem que dar atenção para essas ações para conseguir tomar medidas para conseguir se proteger. Quando eu digo se proteger, é manter o negócio ativo, né? Como se o negócio precisasse daquele valor, daquele recurso financeiro para continuar sendo viável. E aí, claro, né, cabe muito a gente olhar para esse contexto de inflação e entender como isso impacta, né? O fato de ter um caixa, né, se diminuindo não é sinal de que você vai conseguir fazer consertos, né, ou ajustes dentro do seu modelo de negócio. É natural você precisar ter alguns controles, ainda que seja um mal necessário. O empreendedor ele precisa entender um pouquinho para conseguir criticar o seu modelo financeiro. Quando fala de inflação, né, qualquer negócio ele é impactado direto ou indiretamente por alguns indicadores de inflação. Vamos pegar aí energia, por exemplo, né? Não existe negócio que não seja impactado por energia. Se a gente for olhar para o contexto de indústria, obviamente, né, a indústria torna-se um custo significativo dentro do seu processo. E uma vez que eu não estou gerenciando e olhando para isso, eu não noto, né, que isso impacta na minha precificação, mas eu noto que eu pago aquela conta de energia e isso começa a ficar pesado, né? Como se a gente tivesse uma redução da nossa liquidez, né? Ou seja, o nosso caixa começa a se esgotar e eu não sei como. Claro, energia é um fator, mas e combustível, né?
todo mundo é afetado por combustível, né? A gente tem inflações aí, né? Um aumento, né, na casa de quase 40% nos últimos 12 meses. Impossível não impactar isso, né, na compra dos seus insumos, né, na compra dos seus produtos. Isso é frete, distribuição, isso acaba impactando, que naturalmente começa, né, juntando energia, inflação. O pessoal da área de alimentos também, né, que sofre muito, o pessoal da área de bares e restaurantes, eles precisam entender como isso vai compor, né, um custo de produto ou serviço e como eu gerencio o repasse, né, e não tem como não repassar o preço adiante, né, porque a gente fala de inflação, então a gente repassa o preço adiante para manter e sustentar a margem. Se eu não consigo compreender isso, eu não consigo nem criticar o meu preço, né, nem criticar a minha margem para conseguir tornar o meu negócio mais viável. Então, é importantíssimo ter esses controles assim, para que o próprio empreendedor, empresário, empresária consiga fazer essa análise para poder até identificar, né, que pode sim, sem culpa, né, passar um repasse de preço, porque é natural, né? Se eu não passar, isso vai acabar indo contra, né? A gente vai ver esse tubo de pasta de dente esvaziando, né? Sem saber o motivo pelo qual a gente está fazendo isso. Lucas e Patrícia, eu adorei essa analogia do tubo da pasta de dente, porque eu acho que é assim, cabe para quem empreende, cabe até mesmo para quem administra a casa, né? Eu acho que esse exemplo cabe muito bem para todo ser humano. Eu fico, Lucas, curiosa, assim, em saber também, é tarde, já que estamos aí essa gravação está sendo feita agora depois do dia 20 de setembro, é tarde para a gente olhar, para o empreendedor olhar para o tubo de pasta de dente para 2021 ou não? Ele precisa olhar agora ainda? Porque eu já ouvi alguns empreendedores falando, para esse ano aqui eu não consigo mais fazer nada, eu vou deixar a coisa rodar como está e vou botar toda a minha energia para começar o próximo ano, 2022, totalmente organizado. Nos ajuda, Lucas, com isso. A gente organiza a casa, o tubo da pasta de dente, a gente organiza todos os dias ou a gente precisa de um planejamento muito longo? Como que a gente se organiza com isso? Então, Alexandre, eu acho que o tarde, né, nunca existe, né? O tarde é não começar, na minha percepção, né? O tempo, assim, né, o ano, né, ele é uma medida, né, que acaba, digamos assim, criando períodos, assim, né, para setar, né, principalmente aí datas comemorativas, né, períodos, né, de férias. Então ele serve para isso, mas não acaba assim a vida em dezembro, né, e começa uma vida nova em janeiro. É uma extensão. A gente só cria essas datas, né, para servir assim de parâmetro, né, para a gente comemorar, para a gente ter vibrações, né, são pequenos marcos que a gente cria, né, o ser humano cria para isso, mas a vida ela não começa, né, não termina a vida velha e começa a vida nova a cada final de ano. Então, eu não deixaria, se eu fosse eu, no lugar... Porque também sou empresário, né? Também estou na frente do meu negócio, não vou deixar para me organizar depois que fechar o período. Quanto mais cedo se começa a fazer essa organização, esse entendimento, né? Do que efetivamente é o combustível do seu negócio. Eu gosto também de usar a analogia do carro também, né? A gente precisa de gasolina para fazer o nosso negócio rodar. O nosso carro precisa de gasolina e a gente precisa entender, né? Quanto que ele está consumindo dessa própria gasolina, e quanto antes a gente entendesse que o nosso carro está eficiente ou não, ele está usando o combustível de forma eficiente ou não, percorrendo, né, o mesmo caminho da forma mais eficiente, melhor vai ser para o empreendedor, empresário, empresária, conseguir fazer seus pequenos ajustes, né? Essas adequações, elas não precisam, né, finalizar um período para começar. Você pode fazer pequenas alterações. A dica sempre, quando a gente fala de planejamento, aí entrando também no assunto de planejamento, é que longos planejamentos, né, eles partem do pressuposto que você conhece todas as suas premissas, né? Você está começando a planejar, é como se você tivesse todas as suas premissas como verdade no início do seu planejamento. Mas, na realidade, a gente conhece pouco, né, das nossas premissas. E à medida que a gente vai avançando, né, a gente vai tateando coisas, a gente vai tendo, né, maior conhecimento sobre o próprio negócio da gente, a gente vai conhecendo um pouco mais na medida que a gente vai aprimorando o controle e a gente vai fazendo um passo de cada vez. Eu gosto de usar esse raciocínio assim, né? Eu tenho aí uma meta de ser super organizado. Beleza, essa é a sua meta, esse é o norte, mas como é que se começa a fazer mês que vem para começar esse processo de organização?
Lucas, olha, hoje eu só tenho o fluxo de entradas e saídas, mas achei legal aí nisso que tu falou de um controle de preço. Como é que eu posso fazer para começar a gerenciar melhor os meus preços no mês que vem? Eu não vou fazer uma mega de uma precificação, né? Eu posso chamar ajuda para conseguir fazer isso, mas eu preciso dar o primeiro passo. Na medida que você dá o primeiro passo, você avança em cima da sua organização, do seu planejamento, coisas novas surgem e você vai aprimorando, né, dia após dia, você vai fazendo pequenas melhorias, agindo dia após dia, e esse planejamento de longo prazo, ele vai se tornando uma série de ações, né, que eu chamo de degrau a degrau, para uma adequação que faça sentido, e talvez lá no início do ano, né, vamos falar do próximo ano, de 2022, tu já tenha alguns dos controles ou algumas dessas readequações para te tornar mais eficiente e eficaz no teu modelo de negócio, mas não precisa esperar, né, até o ano que vem para fazer, já dá para começar a fazer hoje, semana que vem já dá para colocar uma meta acionável. E nesse mesmo contexto que o Lucas trouxe, né, de controles, de o carro tá andando e faltar gasolina, ou da gente olhar só, vamos dizer, o tubo de pasta de dente quando ele está acabando, essa questão do planejamento, a gente, no momento que a gente começa a ter controles, a gente consegue antecipar algumas questões que vêm pela frente, né? Então, bom, vai faltar um recurso para eu honrar alguns compromissos que eu tenho daqui 30 dias, daqui 40 dias, daqui 60 dias, eu me antecipar, né? Então, daqui a pouco eu buscar algum outro tipo de alternativa, né, de ajustes dentro do meu negócio para eu poder honrar aquelas obrigações, ou não, né, eu optar em buscar daqui a pouco algum empréstimo, algum financiamento para eu poder honrar com essas obrigações que eu tenho. O planejamento consegue me mostrar isso de uma forma mais clara e eu consigo me antecipar, né, do que eu tomar também algum tipo de ação muito em cima, né? Então, se a gente olhar, bom, vai faltar recurso daqui a pouco para eu, né? A gente tem alguns compromissos aí agora no final do ano, né? Que nem a gente estava comentando. 13º salário, eu tenho que pagar férias, né? Eu tenho alguns compromissos que eu preciso honrar. Bom, estou vendo que eu não vou conseguir chegar daqui a pouco, né? Ter recursos para isso. Quais são as alternativas que eu tenho? Ou eu vou ter que ajustar alguma coisa dentro do meu negócio, ou daqui a pouco eu vou ter que buscar algum tipo de recurso, né? É muito comum as empresas buscarem nesse final de ano algum tipo de capital de giro, e a gente vê muito isso nas pesquisas, principalmente do Sebrae, né? Que o capital de giro é uma necessidade aí, né? Entre as principais necessidades dos pequenos negócios nesse momento. Então, de que forma eu faço isso? Bom, eu vou buscar uma instituição financeira, eu vou buscar um crédito no mercado, eu preciso entender também qual é o impacto que eu vou ter disso no meu negócio, eu vou ter que me planejar, porque no momento que eu buscar um crédito, eu vou ter que depois pagar aquele financiamento, aquela parcela, e aquilo vai ter que caber dentro do meu fluxo de caixa, né? Então, existem ferramentas, o Lucas comentou, né, controles de entradas e saídas, nos auxiliam para que a gente faça isso de uma maneira um pouco mais planejada e eu consiga ter um equilíbrio nas minhas contas. E se a gente olhar aí para essa questão, por exemplo, quando a gente fala de empréstimos, bom, mas a inflação também tem uma questão que pesa aí, né? Dependendo da linha de crédito que eu for buscar, a inflação vai impactar também nessa parcela quando eu for pagar, porque tem muitos empréstimos que são atrelados aí a essa questão de taxa de juros, né? Se a gente vê, o governo está tentando fazer alguns controles aí relacionados a esse aumento, né? De tudo que a gente está vendo aí, de combustível, de luz, enfim. E aí, uma das alternativas do governo é aumentar a taxa de juros. Então, quem vai precisar de recurso vai ser impactado também por esse aumento de taxa de juros. Bom, daqui a pouco... Bom, não vou precisar de recurso, já tomei recurso esse ano ou ano passado, a gente viu muitas empresas acessando crédito, né? Tiveram que buscar recurso para poder se manter, impedidas aí de abertura, né, por causa da pandemia, e buscaram recursos ano passado ou esse ano e tiveram um período de carência, ou seja, tiveram um período que não fizeram pagamento de parcelas, e aí vão começar a pagar agora. Se está vendo que vai apertar, estou vendo que eu não vou conseguir daqui a pouco honrar esse compromisso que eu tinha firmado, é o momento de buscar também algum tipo de renegociação junto a essa instituição financeira ou
ou enfim, né, onde teve aí esse empréstimo concedido. Não deixar também, vamos dizer assim, a questão estourar, né, não deixar atrasar para depois buscar algum tipo de renegociação, porque daí vai ser mais difícil. Então, quem está vendo pela frente no cenário aí, né? Fiz meus controles, identifiquei que eu não vou conseguir honrar algum tipo de compromisso de algum empréstimo ao que eu assumi, é um momento também de buscar renegociação, né? Explicar, tem que abrir o jogo, mostrar, né, como é que está a situação do negócio e fazer um encaixe aí, né, na atual realidade da empresa, buscar uma renegociação que vá conseguir aí ter um equilíbrio para poder honrar com esses compromissos. Pegando o gancho aí do que a Patrícia está falando, de planejamento e também de conseguir trabalhar essas antecipações, né, de uma tomada de decisão. Eu gosto de trabalhar finanças dentro dos negócios onde eu acabo atendendo em três perspectivas, né? O presente, que é o que eu faço no dia a dia, que é um controle que qualquer empresa faz, né? Controle daquilo que entra, controle daquilo que sai, controle daquilo que eu tenho para pagar, controle daquilo que eu tenho para receber. É pouco provável que a gente veja um empreendedor empresário, né, que tenha um certo nível de volume, né, de transações do negócio se perder nesses controles. Embora a gente tenha aí diversas ferramentas, geralmente ele tem noção disso, né? E a gestão é do tubo da pasta de dente, né? A gestão do saldo. Então, dificilmente o empreendedor, empresária tem dificuldade nisso. Quando a gente fala sobre planejamento, a gente precisa olhar para as outras duas perspectivas, né? São a perspectiva do passado. Como é que foi meu desempenho? É analisar o desempenho, né, numa lógica, né, daquilo que eu vendi. Quanto custou aquilo que eu vendi? Então, eu preciso ter algum tipo de controle relacionado ao que a Patrícia falou. O custo aumentou daquilo que eu vendi? Eu estou sendo menos eficiente? A minha despesa aumentou, né? O meu aluguel aumentou? O reajuste, né, do lado do meu contrato de aluguel aumentou? Eu preciso analisar isso. Senão eu só estou pagando dia a dia e eu não estou analisando. Então, eu preciso olhar para o passado para saber fui ou não fui eficiente. Então, esse é o primeiro ponto, assim, para a gente analisar a operação. E terceiro, né? O terceiro ponto que tem conexão com esse plano que a Patrícia comentou se eu for muito reativo, sempre esperando para que o mercado diga como eu tenho que me comportar, eu nunca estou olhando para o futuro, né? Quando eu digo futuro, eu não estou dizendo assim, 2, 3 anos. Não, para o próximo trimestre, para o próximo semestre. O que eu tenho quais são os meus compromissos que eu tenho para honrar, né, daqui 6 meses. É importante que quem está na frente do negócio consiga ter um mínimo de visibilidade. Quando eu digo mínimo de visibilidade se hoje eu tenho um empréstimo, né, vamos pegar o exemplo do empréstimo aí para pagar, eu estou sabendo que o meu volume de vendas, por algum motivo, né, diminuiu por uma recessão, né, por uma restrição da pandemia. Se antes eu atendia 200 clientes, eu estou atendendo agora 130. O quanto isso reflete numa redução de entrada, né, de recebíveis futuros, e se eu tenho esse compromisso, né, com esse empréstimo que eu já busquei lá atrás, né, para eu conseguir honrar, eu não vou conseguir, eu antecipo essa tomada de decisão, eu planejo, né, e planejar é ter uma postura mais proativa, é não esperar acontecer lá em novembro, que você sabe que você vai ter o 13º e as férias dos seus funcionários, para correr atrás de alguma solução. Então, é importante olhar para o futuro. E tem algumas ferramentas que eu acho que ajudam bastante. A principal, né, que é uma das consultorias que mais conversam com o que a Patrícia falou sobre capital de giro, é ter domínio do fluxo de caixa. Quais são as entradas futuras que eu vou ter da operação que eu fiz hoje, das vendas que eu fiz hoje? O que vai entrar daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias? E também projetar aqueles gastos que a gente sabe que tem. Sabe que tem gasto com folha, sabe que tem gasto com estrutura. Então, projeta isso e identifica como é que está, a gente chama dentro de finanças, o que a gente chama de suficiência de crédito, né? O quanto o meu negócio ele tem suficiência ou ele é insuficiente, ele não tem capacidade de poder se pagar. Quanto antes o empresário, empresária entender isso, mais fácil fica de tomar decisões de cunho financeiro. Às vezes eu percebo, até aqui dentro da minha empresa, e eu me pego às vezes com um pouco desse pensamento de empurrar um pouquinho com a barriga os problemas que aparecem e que a gente sabe que vão aparecer, né? E os financeiros, essa questão mais técnica ou burocrática. Às vezes a gente se preocupa tanto com o produto ou com o serviço que a gente está entregando, tá tão preocupado na qualidade dessa entrega, que eu percebo que às vezes a gente negligencia um pouco a nossa própria empresa, o nosso próprio negócio. E normalmente a gente usa algumas bengalas para isso, né? É a entrega, é a falta de tempo, mas eu vejo que às vezes a gente se pega usando a bengala de que precisa investimentos altos financeiros para fazer algumas pequenas adequações dentro dos nossos negócios.
Eu tenho visto, e essa série, gravação do plano de voo que eu tenho a honra de estar fazendo, tá me provando exatamente o contrário. Que às vezes mudanças, especialmente com tanta possibilidade de tecnologia que a gente tem hoje à disposição, que muitas mudanças dentro dos nossos negócios, elas são feitas sem exigir um investimento financeiro altíssimo, o que às vezes deixa a gente num pensamento que atrapalha os nossos negócios. É uma falácia que precisamos investir muita grana para poder transformar o nosso negócio? Na verdade, né, às vezes pequenas ações a gente pode transformar um negócio, então não necessariamente a gente precisa de muito recurso para isso, né? Claro, vai depender muito do que é o ramo do nosso negócio, o que a gente quer mudar. Obviamente, se a gente quiser fazer algo estrutural, isso realmente vai ter um investimento maior, né, por todas as questões. Mas, às vezes, é uma mudança num processo, é um ajuste daqui a pouco em relação até um pouco do que o Lucas trouxe, né? Será que o preço que eu estou cobrando está adequado? A margem, daqui a pouco eu posso ter uma margem maior e isso vai me dar uma lucratividade maior e vai sobrar recurso para eu poder fazer algum outro tipo de investimento. Então, a gente tem que desmistificar que precisa de altos investimentos. Dependendo do que a gente quer fazer no nosso negócio, alguma mudança ou de rumo ou algum tipo de melhoria, não precisa de um alto investimento, né? Então, é bacana desmistificar isso. A gente volta a essa questão do controle, a gente sabe que é algo burocrático, que leva um pouco de tempo, que daqui a pouco a gente não tenha tanta familiaridade para fazer, mas são pequenas ações, né? Esse olhar de eu ter uma questão de olhar as minhas entradas, as minhas saídas, entender um pouquinho como é que funciona essas questões para poder fazer esses ajustes, para daqui a pouco sobrar o recurso no final, né, daquele mês, para eu poder daqui a pouco fazer algum pequeno investimento. Então, pessoal, a gente não precisa de um alto, né, recurso dependendo para fazer o investimento. O que a gente precisa é se planejar para isso. Se a gente tiver um planejamento, a gente vai conseguir, no final, né, no momento de fechar as contas, se sobrar algum tipo de recurso ou planejar que sobre algum tipo de recurso para que eu consiga fazer algum tipo aí de inovação, algum tipo de melhoria para fazer frente aí a essa minha necessidade do negócio. Pegando o gancho da Patrícia, né, e tentando responder a Alexandra aí sobre a pergunta de investimento, né? É natural, assim, quando a gente quer fazer algum tipo de mudança no nosso negócio, a gente recorra aí a soluções, né? Soluções que podem ser contratação de serviços, soluções de tecnologia, soluções profissionais para tentar melhorar. Eu gosto de separar ações dentro dos negócios, assim, de redução de custos e gastos, que isso, obviamente, né, em termos financeiros, vai te gerar um melhor desempenho, ou um investimento em alguma solução que vai te gerar um aumento de resultado financeiro. Então, a gente tem duas frentes, assim, a gente trabalha da potencialização do aumento de vendas ou na redução de gastos, né? As duas frentes têm bastante possibilidades de a gente buscar isso a um valor considerável, né, que caiba dentro, né, do planejamento de negócio das empresas. Então, vamos lá. Falando de investimentos de redução de custo dentro de um contexto que a gente está falando aqui, que é energia. Tá, tem uma energia, um problema para mim, ela tem aí um custo significativo na minha operação. Eu posso buscar um investimento, né, acessar linhas de crédito nos bancos que, né, de repente pode fazer um planejamento lá de eficiência energética, eu posso implementar uma placa fotovoltaica dentro do meu negócio e esse investimento, né, na medida do possível, né, com as linhas de crédito, com os recursos que os bancos estão te proporcionando, pode ser inclusive que tu baixe, né, a sua conta de luz por um investimento, teoricamente, né, dentro das suas capacidades de pagamento. Essa é uma opção. Obviamente que eu posso ir para algumas outras opções, não no escopo de energia, mas vamos lá. Eu tenho ali uma solução que eu compro de fornecedores. E eu sempre compro dos mesmos fornecedores e eu não me dou conta de que se essa compra de fornecedor aqui está fazendo com que o meu custo aumente. Eu posso recorrer a soluções de tecnologia, essas soluções de marketplace, onde você coloca cotações e os fornecedores vão te dando a melhor preço, como se você fizesse um leilão assim, em cima daquilo que você quer comprar. Obviamente, tem várias
soluções para vários setores. Um exemplo é de fretes, por exemplo. Nós falamos de combustível ali, eu estou sempre acostumado a cotar com o mesmo tipo de transportador, é sempre o mesmo valor. Aí eu coloco numa plataforma onde você tem uma cotação em tempo real, né, desse frete, isso serve também para algumas plataformas de alimentos também, e você consegue ter avaliação, né, de preços melhores. Isso sem custo algum, né? A própria plataforma, ela obviamente ganha pelas transações, mas pela economia justifica. E se você for entrar num processo, digamos assim, olhar por uma perspectiva de planejamento de crescimento do negócio, da mesma forma que eu disse que o plano ele não precisa ser grande, né, para a gente conseguir sair, evoluir com o nosso negócio, a gente pode começar com uma pequena mudança que pode fazer com que esse aumento, sei lá, desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Às vezes a gente cria, né, algo como se fosse algo muito complexo de ser executado pelo investimento que é, né, que a gente acha que é, mas na medida que a gente vai quebrando esse plano em pequenos objetivos e vai conseguindo fazer com que esse plano evolua, esses pequenos gastos que tu coloca, né, geralmente, vamos lá, associado a marketing, por exemplo, para dar um exemplo ficar mais concreto. Eu nunca fiz investimento em comunicação e marketing. Vou lá colocar, usando um exemplo aqui, R$5.000 numa verba de rádio, num único rádio, para alocar e para ver se funciona? Não, você dilui, né, você tem que descobrir o seu canal, você vai fazendo pequenos testes e investimentos para saber qual que responde melhor. Na medida que você vai reduzindo o risco do erro, né, falando em finanças, né, a gente está distribuindo dinheiro em várias frentes, ver qual performa melhor, aí sim, depois a gente pode fazer um investimento maior, mas nunca colocar um capital significativo numa aposta, é como se a gente estivesse apostando tudo numa roleta só, num único número. Claro, se acertar, você ganha um monte, mas como a gente não sabe muito bem e o cenário de incerteza e risco ele é muito alto, fazer o planejamento em pequenos passos, né, pode te ajudar, inclusive, a melhorar a alocação da sua verba em investimentos dentre os vários projetos que os negócios têm. Então, acho que tanto para reduzir quanto para aumentar ou potencializar, né, algum tipo de gasto do negócio para gerar mais resultado, existem essas duas frentes que podem servir. Dei o exemplo do marketing, mas assim, a gente pode, trazendo o exemplo para ser mais concreto, assim, né, tem uma empresa que eu atendo, que ela tinha altos gastos, ela tinha 3 pessoas que ficavam fazendo atendimento direto, porque era bastante atendimento, assim, né, e eram atendimentos muito rotineiros, né, atendimentos muito burocráticos. O que eles fizeram? Com um pequeno investimento, né, numa plataforma de chatbot, essa empresa, né, sistematizou as perguntas que eram sempre as mesmas, né, deixando com que dos 3 recursos, né, das 3 pessoas que ficavam fazendo esse atendimento, com investimento moderado, né, algo em torno de R$400, R$500 por mês, ficasse uma pessoa apenas fazendo essa gestão, né, desse atendimento, e as outras 2 pessoas foram potencializadas para outras frentes que a empresa precisa. Então, às vezes, a tecnologia barata, ela pode te ajudar a economizar, né, esforço, né, e alocar essas pessoas que com certeza vão ter mais aplicabilidade em outras frentes. É bem isso, né, Lucas? Não adianta a gente economizar em despesas, né, ajustar algumas coisas se, né, o processo da nossa empresa às vezes não está totalmente eficiente, né? Então, olhar a eficiência também, daqui a pouco buscar algumas alternativas, né, no mercado que possam melhorar aí os nossos processos. Entrando um pouquinho nisso que vocês falam, né? A gente tem que fazer ajustes, precisa fazer alguns cortes. Mas alguns cortes, eles não são inteligentes, né? A gente sempre lê que cortar o cafezinho e o bem-estar, por exemplo, dos funcionários não é uma estratégia inteligente. Lucas e Patrícia, é certo isso? Como que a gente olha para cortar e diminuir aquele gasto que realmente eu posso cortar? Bom, vou tentar trazer alguns exemplos práticos, assim, usando do cafezinho, assim, né? Aonde a coisa aperta, né? Geralmente, quem está na frente, né, na tomada de decisão, olha para essas pequenices, vamos chamar assim, né, que geram, na verdade, um desempenho de médio e longo prazo muito maior. Então, eu acabo optando por isso. Por quê? Porque é fácil fazer pequenos cortes nessas linhas orçamentárias, vamos chamar assim, né, são uma linha orçamentária lá, vamos cortar isso aqui vai dar resultado. E não dá para dizer que a economia não é significativa, né, sob o aspecto de cortei uma linha, mas dentro do contexto, né, se você não é uma empresa de café, não faz o menor sentido você olhar para essa linha se você não é uma empresa que trabalha com café. Por que eu digo isso? Porque se você é uma empresa que trabalha com café, cortar o cafezinho de algumas frentes pode ser que seja um problema. Exemplificando, né? Tem um restaurante uma vez que costumava deixar liberado, né, a água.
água com gás, água, né, para os clientes que iam lá, uma empresa que trabalhava só com delivery. Então o pessoal ia lá, fazia encomenda e pegava água de graça. E aí um dia ela disse, Lucas, será que vale a pena e tal? Então vamos controlar para ver o quanto que sai de água, né? E aí a gente fez um levantamento e de fato, né, era um corte significativo, né? Assim, que nós estamos falando de uma economia de quase R$1.000 por mês dentro de um contexto. Então, olha, nesse sentido, vale a pena você olhar para algumas coisas que você dá. Mas dentro de uma empresa, dentro do escritório, dentro da agência da Alexandra lá, daí vocês estão liberando o cafezinho. Isso é tão não representativo que pode gerar um efeito contrário, né? Você pode estar punindo, né, um tipo de comportamento que era liberado, assim, e gerando efeito contrário. As pessoas vão se desmotivar e não vão conseguir trabalhar da mesma forma como trabalhavam antes. A sugestão para cortes, né, eu gosto de trabalhar sempre com o Pareto, né? O que é Pareto, para quem nunca ouviu falar? É 80-20, né? 80% do resultado, do esforço dentro da gestão do orçamento do negócio está em 20% dos itens. Então, vamos lá, digamos que eu tenha 10 contas, né? Eu vou olhar não para as 10 contas dentro do meu negócio, eu vou olhar para 2 delas, que seria 20%, que vão representar 80% do meu gasto. Então, eu priorizo aquilo que é relevante. E, geralmente, o que é relevante dentro do contexto de qualquer negócio? Daí vamos pegar lá indústria. Indústria, é relevante você olhar para energia, é relevante você olhar para custos de fornecedores, é relevante você olhar para eficiência de mão de obra. Às vezes a gente nem enxerga esses custos, né, da ineficiência da minha operação. Em serviço, né, a gente pode olhar para aproveitamento de mão de obra, né? Como serviço a gente não tem a capacidade de estocar coisas, né, não se estoca tempo, a gente só aproveita o tempo. Então, se eu não aproveitar esse tempo, é um custo oculto que a gente não enxerga. Como é que está a eficiência da minha equipe, né? Ela está performando bem? Será que a gente não pode fazer algumas coisas para melhorar a eficiência, né? Diminuir retrabalho, por exemplo, que é um custo que a gente não enxerga, mas que efetivamente vai dar muito mais impacto que cortar o café. Para comércio, assim, né, do modo geral, as ineficiências elas estão escondidas em grandes estoques, assim, né? Então a gente às vezes imobiliza muito capital. O que é isso, né? Deixar dinheiro parado, assim, em estoques que não giram, e eu coloco muito dinheiro lá e não acaba não avançando. Então, eu fico sem dinheiro para comprar produtos que eu preciso dentro do comércio, mas o meu dinheiro fica tudo acumulado em itens que estão lá que não giram. Então, tem 3 exemplos aqui, comércio, indústria e serviço, onde potencialmente os gastos estão ali, né? As melhorias, as eficiências de gestão estão ali, e não no cafezinho, assim, né? Como a Alexandra trouxe. Ou seja, não tem uma receita de bolo pronta que eu passo lá no Sebrae, falo com a Patrícia, ela me dá um passo a passo de como resolver o problema da minha empresa e eu venho e aplico, não é mesmo? Para a gente seguir nas analogias. Não tem receita de bolo, né? E para cada empresa é uma realidade. Mas trazendo isso que o Lucas, né, compartilhou e esses exemplos, exatamente isso, né? Eu identificar onde realmente vale a pena eu fazer algum tipo de ajuste e não, né, nessas pequenas coisas que são mais fáceis, né, para o empresário olhar, entender, bom, vou mexer nisso aqui, é mais simples, é mais rápido, mas que acaba gerando um outro tipo de impacto. Então, realmente a gente conseguir olhar, né, para dentro da gestão, né, para dentro do meu negócio e entender o que vai fazer diferença, né? Onde realmente eu mexer é o que vai ali, daqui a pouco, mudar o meu patamar e aí de custos ou de uma redução ou de eu poder aumentar o meu faturamento, né? A gente trouxe muito a questão, daqui a pouco, tipo de em redução, mas talvez buscar uma alternativa para aumentar o meu faturamento também seja uma saída e não somente eu olhar para o lado de cortes ou de custos, né? O que eu posso fazer daqui a pouco para aumentar o meu faturamento? Ou qual é o tipo de investimento que eu vou fazer para aumentar o meu faturamento? Não necessariamente eu preciso reduzir custos, né? Claro que eu posso fazer os dois também, mas é uma alternativa para a gente conseguir aí ficar no azul e não ficar no vermelho. E, Lucas, a gente olhando já agora para o final do ano, né? A gente trouxe aqui várias dicas aí para os empresários dessa questão de equilíbrio, assim. Qual seria a dica, vamos dizer, final, principalmente olhando aí para esses compromissos aí que os empresários vão ter agora no final de ano? Bom, eu diria que são dicas, né, no plural, porque a gente poderia pensar em algumas frentes, tá? Vou listar algumas delas, assim, e obviamente, né,
quem estiver ouvindo certamente vai se identificar com algumas, com todas, com alguma delas. Acho que faz sentido a gente passar algumas dicas para dar essa clareza. Gente, a gente está vindo de um ano, ou vindo de anos, né? Vamos chamar já no segundo ano já de uma pandemia que certamente deve ter mexido com qualquer planejamento financeiro, né? Tem uma frase do Mike Tyson que eu acho muito legal, que ele diz assim que a gente tem um bom plano até a gente tomar o primeiro soco, né? Depois que a gente toma o primeiro soco na cara, tudo, né, muda. Então, certamente, os planejamentos mudaram bastante e ações foram tomadas assim de contenção, né? E algumas delas vou listar assim, acho que seriam as primeiras dicas que a gente pode olhar. Para quem adotou, né, aqueles regimes de suspensão de trabalho, né, fez algumas ações assim que reduziram folha e agora vão ter que levar, né, ou reorganizar a sua estrutura de pessoas para dentro, vale bastante a pena. A primeira dica é essa, é olhar para saber se a performance, né, da operação, né, se o número de clientes, se o número de produtos que são produzidos, se o número de vendas que são feitas, elas estão condizentes com a estrutura de pessoal. Primeira dica é, a gente está igual, né? Se está igual, a gente retomou esse igual. Se não está, dimensionar isso muito bem, porque muitos negócios fecharam na pandemia. Tem uma estatística aí do Global Entrepreneurship Monitor, que é o estudo que traz um pouquinho sobre empreendedorismo. Vários negócios por oportunidade fecharam, outros negócios por necessidade abriram. Mas, do modo geral, pessoal, aqueles que fecharam, né, e não estão mais operando, dão margem, né, para mercado. O mercado ele voltando a consumir, quem estiver rodando, quem estiver na operação, vai absorver, né, volume que não estava em outros concorrentes. Então, é bom se organizar, principalmente negócios que demandam mão de obra, né? Deixar para correr atrás de uma mão de obra lá no final do ano, principalmente para comércio, assim, né? Precisar contratar, pode inflacionar o preço dessas pessoas, porque vai faltar. O pessoal da área de alimentação já está sentindo isso, indústria já está sentindo isso, então acho que a primeira dica é essa. Ainda dentro desse contexto de anos atípicos, teve muitas empresas que adotaram aqueles regimes de pagamento de impostos, né, mais para frente, ou seja, aquele imposto de abril, ele foi pedalado lá para o último trimestre do ano, né? Então, você não vai fugir desse imposto, você vai pagar ele, né? Então, é importante que a gente use as ferramentas de fluxo de caixa, né? Use ferramentas de fluxo de caixa, né? Quem não conhece, entenda mais, né? O site do Sebrae está repleto de informações, e-books de como implementar um fluxo de caixa. Tem várias soluções, assim, da própria gestão, assim, né? Que o Sebrae tem, as consultorias de gestão de finanças que podem te ajudar a implementar esse fluxo de caixa para não se surpreender, né? Ser reativo ao compromisso de pagamento dos impostos lá na frente, porque não tem como fugir, né? Então é legal assim fazer essa conversa com o contador também, para entender a capacidade de pagamento desses impostos, né? Desses compromissos que a gente prorrogou. Acho, sim, super importante como uma terceira dica aí, que as empresas entendam bem da margem de contribuição. É um conceito que financeiramente a gente entende como daquilo que é o meu preço de venda, o que eu vou tirar de impostos, o que eu vou tirar de comissões, eventuais comissões, o que eu vou tirar de custo variável, o custo de entregar aquela proposta, né? O custo de vender aquele serviço, vender aquele produto ou comercializar aquela determinada mercadoria. Quanto que sobra? Como é que está a minha margem, né? É importante entender se a gente está saudável em termos de margem. O que a gente precisa reduzir de gasto para que a gente consiga, né, fechar o ano no azul? Ou, né, que nem a Paty comentou antes, o que eu consigo melhorar, né, a performance comercial para tornar o meu negócio sustentável? Então, eu tomo ações, né, de curto prazo, que é o horizonte que a gente consegue enxergar e delimitar bem o que a gente vai fazer, e a gente vê se aquilo está funcionando, né? Não é colocar um objetivo e uma meta e deixar com que as pessoas, né, que estão sob seu comando façam por conta. Planejar é, sim, sentar, definir esses objetivos, construir junto com a equipe essas metas, né, fazer com que eles se comprometam com o esforço coletivo e revisar isso, né, semanalmente, mensalmente, não esperar só o final do trimestre, se você usar um plano trimestral, para ver se funcionou. Não, você tem que acompanhar para que você faça as pequenas adaptações que o seu plano precisa. Acho que de dicas, pessoal, é isso. E para finalizar, não posso esquecer, a gente tem que encarar as instituições financeiras como nossas amigas, né, e não só correr,
né, para elas, simplesmente quando tá tudo ruim, né? Eu digo que tem uma premissa de que você vai pedir dinheiro emprestado pro banco, tem duas formas, né? Eu peço assim, tá tudo errado aqui, e o banco vai te dizer, olha, para eu te emprestar, eu vou te cobrar caro para isso, ou, olha, eu preciso investir, e para investir eu gostaria da ajuda do banco. Mesmo que eu tenha esse recurso, né? Eu tenho um recurso dentro da minha operação, não vou usar o meu recurso, por quê? Porque o do banco, em termos financeiros, ele é mais barato, né, para investimento. Se você deixar para pedir só quando você tá mal das pernas, esse processo de tomada de crédito ele começa a ficar oneroso para o negócio. Psicologicamente, as pessoas têm receio de pedir empréstimo porque elas assumem que elas estão devendo. Esse é um contexto bastante psicológico. Não vou pegar recurso porque eu vou ter que pagar e não quero pedir dinheiro emprestado. Ora, às vezes a empresa está operando, fazendo antecipação de recebíveis, né? Antecipando o crédito de maquininha de cartão, antecipando o crédito de boleto, trocando o boleto com factoring, pagando juros de cheque especial, pagando multas de atraso, que somados, isso é mais caro do que você pedir um empréstimo para uma instituição financeira. Então, saber racionalizar, entender, olha, eu preciso de um recurso, mas esse recurso, ele precisa ser compatível, né, com a minha operação, ou seja, não é problema dever, o problema é dever e não conseguir pagar, então eu preciso tornar essa dívida assim administrável. Acho que esse é um ponto, assim, dica final, digamos assim, que as empresas precisam ter consciência de que não é problema nenhum pedir empréstimo, ruim é não conseguir honrar com os compromissos. Eu anotei aqui todas essas dicas, Lucas, porque eu tenho certeza que elas podem ser aplicadas tanto no meu negócio como na minha vida particular. E eu gostei muito dessa ideia porque está ligado ao psicológico, né? O dinheiro está muito ligado, o custo, se eu devo, o que eu não devo, como é que eu vou pagar. E a nossa organização financeira, uma educação financeira, ela está muito ligada a hábitos, né? Então, antes de a gente, infelizmente, esse podcast está se encaminhando para o fim, estamos terminando o nosso tempo. Eu sei que eu teria outras perguntas ainda para fazer, mas Lucas, para quem não conhece ainda a Perspective, conta um pouco para a gente da tua empresa. Onde vocês estão? Então, Alexandra, contando um pouquinho da empresa, a gente fica sediado é boa, né? Mas a gente fica, a nossa base operacional, ela fica em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O nosso negócio, ele nasceu, assim, com um olhar de gestão e o meu background, assim, digamos assim, na minha formação de base, ela é em administração, né? Tem algumas especializações aí voltadas para a parte mais operacional, financeira, controladoria e finanças, mas na medida que eu até fui me entendendo como negócio, e aí por isso que a gente falou de design de negócios, que raio é isso, né? É porque ao longo da minha trajetória, da minha trilha, eu me tornei um designer, né? Isso é engraçado, assim, eu sou um cara que veio dos números, né? E acaba desenvolvendo o negócio numa perspectiva mais centrada no cliente. Então, a gente acaba desenvolvendo negócios em vários ambientes. É claro que negócio passa por finanças, mas ele não é só finanças, né? Então, acho que o recado aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, navegar um pouquinho mais sobre as nossas redes sociais, entender um pouquinho dos projetos que a gente faz, é entender que sim, os negócios precisam ser viáveis, mas eles precisam ser, inicialmente, desejáveis pelas pessoas, né? Praticáveis pelo empreendedor e viáveis de ser, né, enquadrados numa perspectiva de mercado. Bom, se o ano vai fechar no azul, depende de muitos fatores e também do comprometimento de cada empreendedor. Por enquanto, o que a gente pode garantir é que o Plano de Voo vai fechando mais um episódio totalmente no lucro. Estamos no azul. Muito obrigada pela tua participação e por compartilhar essas dicas preciosas com a gente, Lucas. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Patrícia. Fico lisonjeado aí por poder contribuir e ajudar de alguma forma aí os empreendedores, empreendedoras, empresários e empresárias que estão escutando aí o Plano de Voo. Um abração. Patrícia, obrigada por dedicar esse tempo para conversar com os empreendedores que nos acompanham aqui no Plano de Voo. Obrigada, Alexandra. Obrigada, pessoal. Foi ótimo o nosso bate-papo aí com o Lucas. Eu que agradeço e até a próxima. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.